Nossa aula hoje, nós iremos trabalhar com probabilidade e estatística e o nosso objeto de conhecimento é o crescimento da população de Vitória de Santo Antão ao longo dos anos. Vamos lá? Antes, vamos relembrar quando tudo começou, né? Quando é que a nossa cidade virou cidade. Começou em 1626, com o início do povoamento por Diogo de Braga, natural da ilha de Santo Antão, do Cabo Verde. Ele se estabeleceu aqui com sua família, dedicando-se sobretudo à criação de gado, tornando-se a região um conjunto de fazendas criadoras. Em 1645, quando travou-se a célebre Batalha das Tabocas, que a gente conversou um pouco sobre isso na aula passada, o núcleo populacional era bastante desenvolvido. Inicialmente, conhecido como Cidade de Braga, com a morte do fundador, passou a se chamar Santo Antão da Mata, denominação que derivou não do santo invocado, mas da proximidade da Mata de São João. Em 1712, o desenvolvimento local fez com que o diocesano Dom Manuel Álvares da Costa atendesse ao pedido dos moradores, criando ali uma freguesia. Por provisão do mesmo ano, foi elevada à categoria de paróquia, com a mesma invocação de Santo Antão. Em 1811, foi elevada à categoria de vila e, em 1843, a vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade, tendo seu nome mudado para Vitória, em homenagem à vitória dos pernambucanos sobre os holandeses na Batalha do Monte das Tabocas. Em 1943, a partir do Decreto-Lei Estadual de número 952, de 31 de dezembro de 1943, o município de Vitória passou a se chamar Vitória de Santo Antão. Então foi aí que tudo aconteceu, tá certo? Então a gente viu que durante esse processo, certo? O núcleo populacional ele foi aumentando e se tornou o que é hoje, tá certo? Vamos conferir quanto é que a gente tem número de pessoas hoje vivendo em nossa cidade? Então vamos lá. Crescimento da população de Vitória de Santo Antão ao longo do tempo. Então, observem aqui na tabela, certo? Aqui tem a área, população e densidade geográfica da cidade de Vitória de Santo Antão. Nos anos de 1991, 2000, 2010, 2016 e 2020. Então, vamos ver os dados, tá certo? Esses dados foram coletados, certo? No site do IBGE. Então, aqui, no ano de 1991, a população tinha 103.317 habitantes e a densidade demográfica era de 307,7 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2000, havia 117.209 habitantes na cidade. 350,1 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2010, 129.974 habitantes e 386,9 habitantes por quilômetro. Em 2016, 136.706 habitantes, 406,9 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2020, ano passado, 139.583 habitantes. A área territorial da nossa cidade é 336 quilômetros quadrados. Então, percebam que no decorrer dos anos, certo? O número de habitantes da nossa cidade, ela foi crescendo. Em 1991 tinha 103.317,
Mas em 2020, certo? Quase 30 anos, tinha 139.583. Agora vamos analisar um pouquinho, certo? Essas informações que a gente tem do crescimento da população de Vitória. Então, observa mais uma vez aqui a tabela. A partir dos dados coletados, nós vamos responder algumas questões. Segundo a tabela, em quais anos houve um maior crescimento na cidade de Vitória de Santo Antão? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é analisar os dados, tá certo? Ele quer saber se foi entre 1991 e 2000, entre 2000 e 2010, entre 2010 e 2020. Para a gente saber em quais desses anos houve um aumento, um crescimento na população da cidade da Vitória de Santo Antão, o que é que a gente tem que fazer? Então, o primeiro passo é a gente saber a diferença de um ano para o outro, não é isso? Vamos analisar a diferença? Primeira coisa, a gente vai analisar a diferença do ano de 1991 até 2000, para ver quantas pessoas a mais teve na nossa cidade, tá certo? Então, vamos lá. 17.609 menos, se é uma diferença, a gente vai calcular usando a subtração, menos 103.317. Vamos lá, começando com a casa das unidades. Então, aqui na casa das unidades, eu tenho 9 menos 7. Quanto é 9 menos 7? 2, não é isso? Agora, a gente vai fazer a casa das dezenas. 0 menos 1. Ops, professora, eu não posso tirar 1 de 0. Se eu não tenho nenhuma quantidade, eu não posso tirar a quantidade dali, não é isso mesmo? O que é que a gente faz, que a gente viu nas aulas anteriores? A gente vai até a casa vizinha e vai pegar um número emprestado, certo? Então, eu vou lá na casa das centenas, onde era 6, vai passar a ser 5, porque eu retirei 1, e vou passar o 1 para a casa da dezena. E onde era 10, vai se tornar... E onde era 0, vai se tornar 10. Agora, a gente pode fazer a subtração, não é isso? 10 menos 1. Quanto é que é 10 menos 1? Tá muito fácil esse aí, né? 9. Agora, vamos resolver a casa das centenas. 5 menos 3. Quanto é 5 menos 3? Eita, que fácil, professora. É 2. Agora, vamos à casa da unidade de milhar. Eu tenho aqui 7 menos 3. Quanto é 7 menos 3? Isso mesmo, 4. Agora, vamos à casa da dezena de milhar. 1 menos 0. 1 menos 0, fácil demais, não é? 1. E agora a casa das centenas de milhar. 1 menos 1 é igual a 0. Então, aqui, ó, a gente tem um crescimento de 1991 a 2000 de 14.292 habitantes. De 14.292 habitantes. Agora, vamos calcular o crescimento entre o ano 2000 e 2010. Então, vamos lá. 129.974 menos 117.609. Começando pelas unidades. 4 menos 9. Ih, professora, não dá para tirar 9 de 4. Então, ó, vamos lá na casa das dezenas pedir emprestado. Era 7 menos 1 vai ficar 6. E o 1 que eu peguei emprestado, eu devolvo para a casa das unidades,
e se torna 14. 14 menos 9, agora dá para fazer, não é isso? Quanto é 14 menos 9? Isso mesmo, 5. Agora vamos para a casa das dezenas. 6 menos 0. Se eu tenho 6 e tiro nada, eu continuo com 6. Agora vamos para a casa das centenas. 9 menos 6. Quanto é 9 menos 6? Isso mesmo, vocês já estão craques, né? 3. Agora vamos para a casa das unidades de milhar. 9 menos 7. 9 menos 7 é igual a 2. Agora as casas das dezenas de milhar. 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. E para finalizar, a casa das centenas de milhar. 1 menos 1 é igual a 0. Então, entre o ano de 2000 e 2010, houve um aumento de 12.365 habitantes na nossa cidade. Agora vamos ver o aumento entre o ano de 2010 e 2020. Lembrando que lá ele não pediu 2010 e 2016, então a gente vai pular 2016 e vai fazer entre 2010 e 2020. 139.583 menos 129.974. Vamos lá? 3 menos 4. Eu posso tirar 4 de 3? Não, não é isso? Então, vamos lá pedir emprestado a casa das dezenas. Eu tinha 8 e fico com apenas 7 porque eu tirei 1. E esse 1 eu boto lá na casa das unidades e vira 13. Agora eu posso fazer, não é isso? 13 menos 4 é igual a 8. Agora vamos para a casa das dezenas. 7 menos 7 é igual a 0. Agora vamos para a casa das centenas. 5 menos 9. Opa, professora, mais uma vez aqui, é uma quantidade muito grande para a gente retirar. A gente vai ter que pedir emprestado. Então, a gente vai pedir emprestado lá na casa das unidades de milhar. Então, vamos lá? Eu tinha 9, tiro 1, fico com 8. E passo para a casa que eu quero, que é a casa das centenas, que era 5 e se torna 15. 15 menos 9 é igual a 6. Agora vamos subtrair a casa das unidades de milhares. 8 menos 9. Opa, professora, mais uma vez aqui, Então vamos lá na casa das dezenas de milhar, pedir um número emprestado. Era 3. Vai se tornar 2, porque tiramos 1 e colocamos no 8, que se torna 18. 18 menos 9 é igual a 9. Agora vamos subtrair a casa das dezenas de milhares. 2 menos 2 é igual a 0. E agora a casa das centenas de milhares. 1 menos 1 é igual a 0. Então, entre o ano de 2010 e o ano de 2020, houve um aumento de 9.608 habitantes. Então, respondendo a nossa questão, nós temos um aumento maior, certo? Em quais anos? Vamos observar aqui. A gente viu que em 1991 e 2000, houve um aumento de 14.290. Entre 2000 e 2010, houve um aumento de 12.365. E entre 2010 e 2020, houve um aumento de 9.608 habitantes. Então, em qual intervalo de tempo houve um maior aumento da população? Observando nos nossos cálculos, percebemos que entre 1991 e 2000 houve um aumento maior, certo?
Seguindo, letra B. Entre 1991 e 2016, houve um aumento populacional de 34.040 pessoas na cidade de Vitória. Esta questão, ela está certa ou ela está errada? Vamos analisar? Primeiro aqui ele quer saber entre o período de 1991 a 1916, certo? Então aqui, ó, a gente vai saber a diferença, certo? Entre 1991 e 2016, para a gente saber realmente se o aumento da população entre esses 2 anos foi de 34.040 habitantes. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Mesmo esquema da questão anterior. A gente vai, ó, diminuir os habitantes de 2016 com os habitantes de 1991 e aí a gente vai ter a diferença, certo? Então vamos lá? Então aqui, ó, acompanha na tela. 136.706 menos 103.316. Vamos começar subtraindo pela casa das unidades. Então aqui eu tenho 6 menos 7. Eu posso tirar 7 de 6? Não. Então a gente vai lá na casa da dezena pedir emprestado. Opa, professora, mas tem 0. Como é que eu vou tirar 1 de 0? Não posso tirar, né? Então a gente vai lá na casa da centena pedir emprestado. Então, onde era 7, vai ser 6. E o 1, eu não posso colocar ele diretamente na casa da unidade, certo? Eu tenho que passar ele para a casa da dezena. E na dezena, eu vou retirar, certo? Da quantidade que antes era 0 e agora passou a ser 10, porque eu acrescentei 1. Então, ó, agora que é 10, a gente pode tirar. Então, 10 menos 1 é igual a 9. E a gente agora sim vai passar um 1 para a casa das unidades. Onde era 6, vai passar a ser 16. Então, ó, 16 menos 7 é igual a 9. Muito bem. Agora vamos subtrair a casa das dezenas. Era 9, certo? E agora a gente vai tirar 1. 9 menos 1 é igual a 8, isso mesmo. Vamos agora subtrair a casa das centenas. 6 menos 3. Quanto é 6 menos 3? 3. Agora vamos subtrair a casa das unidades de milhar. Eu tenho 6 menos 3. Ó, a gente acabou de fazer 6 menos 3, não é isso? Quanto é que é? 3. Agora vamos subtrair a casa das dezenas de milhar. Eu tenho 3 menos 0. Continuo com 3, porque eu não tirei nada. E para finalizar, a casa das centenas de milhar. Eu tenho 1 menos 1, que é quanto? 0. Então, aqui no nosso resultado, ó, nós temos que entre 1991 e 2016, houve um aumento populacional de 33.389 habitantes. Então, a assertiva que diz que entre 1991 e 2016 houve um aumento populacional de 34.040 pessoas, está certa ou está errada? Está errada, não é isso? Na verdade, houve um aumento de 33.389 habitantes, como a gente viu. Vamos para mais um. Um aluno do 4º ano realizou uma pesquisa sobre o crescimento populacional da sua cidade ao longo dos anos e colheu os seguintes dados. Vitória de Santo Antão PE. Esta foi a cidade que ele colheu as informações. Em 1774, tinha 4.866 habitantes.
Em 1991, 103.317 habitantes. Em 2010, 129.974 habitantes. E em 2020, 139.583 habitantes. Se ele fosse representar os dados obtidos em sua pesquisa através de um gráfico de colunas, qual dos gráficos abaixo seria o correto? Então, vamos analisar aqui os dois gráficos. Eu tenho o gráfico A e tenho o gráfico B, certo? Apenas um desses dois gráficos está correto. Então, vamos analisar os dados que estão no gráfico, certo? Olha bem aqui na tela. Aqui está o tema da pesquisa, certo? Crescimento populacional da cidade de Vitória de Santo Antão ao longo dos anos. E aqui estão as informações coletadas. Segundo este gráfico de colunas, em 1774 tinha 4.866 habitantes. Confere com os dados que ele obteve, vamos ver aqui, 4.866, confere. Em 1991, segundo o gráfico, havia 103.317 habitantes. Vamos conferir lá nos dados que ele obteve. 1991, 103.317. Ok. Agora vamos ver 2010. Segundo o gráfico, em 2010 havia 189.974 habitantes. Vamos conferir com os dados que ele obteve. 2010, 129.974 habitantes. Opa, professora, há um erro aí no dado, né? Nos dados obtidos pelo aluno do quarto ano, tem 129.974 habitantes, mas no gráfico tem 189.974 habitantes. Então, este gráfico está correto, tem uma informação correta, então ele não poderia usar este gráfico. Vamos analisar aqui o gráfico B, para confirmar se este gráfico também poderia ser usado. Então, aqui, 1774, 4.866. Confere com os dados. Em 1991, 103.317. Também está conferindo com os dados obtidos pelo aluno. Em 2010, 129.974 habitantes. Também confere aqui, ó, com os dados do nosso aluno. Então, ó, o gráfico de colunas que poderia ser usado pelo nosso aluno para representar sua pesquisa é o gráfico da letra B. Aqui estão as nossas referências, tá certo? Tchau, turminha, até a próxima. Lembre, se você tiver acesso, ir lá na plataforma do YouTube, acessar o canal Vitória Ensina em Casa e revisar as nossas aulas passadas. Clica, dá pausa, volta, assista quantas vezes forem necessário para você conseguir absorver o assunto, tá certo? Qualquer dúvida você pode tirar com o seu professor. Até a próxima!